Olá, eu sou o professor Dr. Tiago Zenker Girelli, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, e esta é a videoaula de número 3 do módulo de Sistemas Prediais Especiais de Combate a Incêndio da disciplina Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários e Gás 2. Na aula passada, nós introduzimos os sistemas de detecção e alarme de incêndio. Já na aula de hoje, nós vamos então falar dos principais componentes desse sistema em maiores detalhes. Vamos lá? Começando pelos detectores automáticos de incêndio. Eles podem ser pontuais ou lineares. Os pontuais, eles detectam o incêndio em uma região aí aproximadamente circular no entorno deles. Já os lineares, eles detectam o incêndio em uma linha que pode ser física ou imaginária, que conecta ali os dois, o emissor e o receptor, no caso que a gente está vendo aqui, um emissor e um receptor, eles ficam alinhados um de frente para o outro, e qualquer alteração que tenha nessa linha de visão entre um e outro vai ser acionado como um possível incêndio. Tá? O primeiro tipo, então, ele vai ter como opções o detector automático por temperatura, de fumaça e de chama. Já os lineares têm do tipo óptico, né, de fumaça, e também tem os lineares de temperatura, que não está aqui, mas aí ele tem realmente um fio ligando os dois lados, ele não é óptico, né? E esse fio por aquecimento, ele também faz a detecção. Então ele tem uma linha real aí que detecta o incêndio. Desse nós não vamos falar, é mais raro de utilizar, mas os demais aqui nós vamos comentar na sequência. Bom, os mais utilizados de longe são os detectores de fumaça e fuligem, que são os produtos secundários, então, do incêndio, tá? Eles são mais fáceis de detectar, esses produtos secundários, como fumaça e fuligem, pois não confundem com as condições ambientais na maior parte dos lugares e das vezes, né? Porém, tem outros problemas que podem estar associados ao uso desses detectores. Um deles é esse que eu estou mostrando aqui. Imagina que esse é o último andar de um edifício, essa laje aqui toma sol o dia inteiro, e o meu detector, ele está, então, aqui muito próximo ao teto. Né? Imagine que eu tenho um incêndio aqui embaixo e a fumaça, ela não vai chegar no detector. Por quê? Porque como está muito quente essa região e a fumaça vai esfriando conforme ela vai subindo, ela vai acabar sendo canalizada pelo sistema de ventilação num nível mais baixo que o dos sensores. E aí esse detector não funcionaria mesmo na ocorrência de um incêndio. Né? Então, principalmente aí quando eu tenho temperaturas externas elevadas que podem, então, irradiar para a parte mais alta do teto, ou também quando eu tenho, por exemplo, muitas trocas de ar do ambiente, ou seja, ele é muito ventilado, então dificulta a fumaça a chegar no sensor, eu posso ter problema. E um outro caso onde eu posso ter problema são ambientes que já têm particulado no ar por natureza, por exemplo, uma serralheria, uma marcenaria, ele pode confundir, por exemplo, pó de serragem com fuligem, né, o sensor, e achar que é um incêndio. Então tem casos em que o sensor de fumaça não é o ideal, cabe a nós, projetistas, identificarmos esses casos e usarmos os outros detectores quando tiver num caso desses. Caso contrário, os detectores de fumaça são os mais utilizados e os que a gente vai mais ver por aí. Bom, os detectores de fumaça, eles podem ser eletroquímicos, né? Ou espectroscópicos, tá? Não cabe aqui detalhar muito as diferenças, eu trouxe um exemplo, o iônico, por exemplo, né? Ele tem uma câmara de referência ionizada e uma câmara que consegue pegar ar do ambiente, e se eu tiver a presença de gases ou partículas, visíveis ou não, de produtos da combustão, essa câmara vai perceber uma diferença de tensão aqui, né? Essa corrente vai se reduzir nessa câmara em relação à câmara de repouso, né? E aí o que vai acontecer é que
vai ser dado um alarme de incêndio para esse sensor, tá certo? Vejam que já está escrito aqui, né, que ele é indicado para ambiente com atmosferas limpas e para cobrir grandes riscos, ou seja, ele tem uma abrangência grande de área que ele cobre, mas eu preciso de uma atmosfera limpa para ele não confundir qualquer outro gás ou particulado com um possível incêndio. Tem também a versão ótica do sensor de fumaça, né? Ele tem aqui um feixe luminoso que é emitido aqui por um LED, né? Um diodo, e atravessa uma câmara e atinge uma célula fotoelétrica, né? No caso, ele tem um ecrã, um espelhinho aqui. Se não tiver fumaça, a célula fotoelétrica não vai detectar essa emissão, né? Ou vai ter uma detecção baixa. Mas se eu tiver fumaça, fuligem entrando nesse sensor, a fumaça, fuligem vai fazer o quê? Vai gerar um espalhamento dessa fonte de luz. Então, parte da luz vai acabar por espalhamento atingindo essa célula e aí é dado o disparo do meu sensor de incêndio, certo? Obviamente, ele também tem o mesmo problema se tiver outros particulados no ar, na atmosfera local, que não sejam decorrentes de um incêndio. Muito bem. O detector linear, então, ele vai ter, como eu comentei, uma unidade emissora e uma receptora, elas estão alinhadas. Ele pode cobrir grandes distâncias, de 10 a 100 metros, dependendo do sensor. A norma vai trazer algumas limitações também das distâncias que eles cobrem, por exemplo, na direção transversal a essa linha, né? Então, eventualmente, dependendo do ambiente, eu vou ter que colocar várias linhas de sensores, emissores e receptores, geralmente utilizado em ambientes que são muito compridos em relação à sua largura, porque daí os sensores pontuais às vezes deixam de ser vantajosos, passa a ser vantajoso esse tipo de sistema, ou também sistemas, eventualmente, onde o formato do teto, do telhado, dificulta o uso dos sensores pontuais, tá? E no caso desses, que a gente está falando aí de infravermelho, basicamente a ideia é que eu tenho o emissor emitindo um sinal infravermelho para o receptor, e se nada estiver acontecendo, o receptor vai receber esse sinal, porque eles estão alinhados, e vai dizer que está tudo bem. Se eu tiver, por exemplo, fumaça, fuligem, decorrentes de um incêndio, então, nesse ambiente, ele cortar essa linha de visão entre o emissor e o receptor, né? O receptor vai passar a receber uma quantidade menor do sinal ou até deixar de receber, e aí ele vai dar o alarme de incêndio. A ideia é bastante simples aí no caso. Existem também, para os casos onde o detector de fumaça não é o mais apropriado, detector pontual de temperatura. E os de temperatura tem de dois tipos. Tem o de temperatura fixa, onde eu seto uma temperatura a partir da qual ele entende que é um incêndio, ou seja, que aquele ambiente naturalmente, por qualquer outra fonte de calor normal do ambiente, ele nunca vai atingir essa temperatura, apenas no caso de um incêndio. Então, ele vai acionar sempre que essa temperatura for, então, atingida. E tem também o sensor de temperatura por variação de temperatura. Então, esse sensor ele não está olhando propriamente para a temperatura do ambiente, mas para quanto ela variou num determinado tempo, né? Então, num incêndio, esse gradiente de variação de temperatura ele é alto, né? Então, ele fica de olho no gradiente. Ele é mais interessante em locais que podem ter temperaturas elevadas por outras fontes de calor que não o incêndio, tá? Mas, obviamente, essas outras fontes não podem produzir um gradiente térmico tão grande quanto o que sensibiliza esse sensor. Então, tem aí os dois tipos de detectores de temperatura. Tem também o detector pontual de chamas, tá certo? Esse detector pontual de chamas, ele vai enxergar entre aspas, porque ele também enxerga na faixa do infravermelho, né? A chama, né? Propriamente dita. Então, ele é sensível aos raios ultravioletas e infravermelhos que se fazem presentes sempre que existe fogo. Ele discrimina outras fontes de raios, sendo, portanto, imune à luz natural. Então, ele vai procurar certas faixas de luz que são comuns ao incêndio, mas não a uma lâmpada, não à luz solar, por exemplo, para que ele não dê falsos alarmes, tá certo? E
Outra coisa interessante desse sensor é que, diferente da maioria que é em geral colocado no teto, esse sensor prioritariamente é colocado nas paredes laterais. Por quê? Porque a fumaça, quando sobe a partir da chama, pode impedir, se ele estiver no teto, de enxergar a chama. Ele vai enxergar só a fumaça e aí ele não vai acionar. Então, em muitos casos, ele é colocado lateralmente ao incêndio para que a fumaça não atrapalhe a detecção, né? Em outros casos ele é colocado no teto, mas imaginando que eu tenha vários sensores e não o sensor que está exatamente acima da chama, que vai estar a fumaça bloqueando, mas um sensor mais lateral pode visualizar diretamente a chama. Uma coisa interessante e importante deste tipo de sensor é não utilizar em locais onde outras chamas que não são provenientes de um incêndio existam. Por exemplo, uma cozinha industrial, né, uma boca de fogão, por exemplo, ou qualquer outro local onde eu possa ter uma chama controlada que não seja um incêndio. Bom, tem também detectores automáticos combinados. O legal desses detectores combinados é que eles dificultam muito a ocorrência de falsos alarmes, porque ele vai esperar que pelo menos 2 dos sensores detectem um incêndio. Então ele tem, por exemplo, o detector de fumaça em uma câmara, tá certo? Com sensor óptico. Ele tem um sensor térmico também em outra câmara aqui, nesse caso aqui em cima, que detecta a temperatura a partir de uma certa temperatura, então temperatura estática. Ele tem também um sensor químico, que também vai tentar detectar gases e outros produtos químicos do incêndio, tá certo? E por esses 3 sensores, se 2 desses 3 disserem que é um incêndio, ele aciona então o alarme e alerta central. Além disso, ele pode ter um indicador visual nele mesmo, tá? Obviamente, ele vai ter uma placa de circuito impresso para processar todas essas informações dos sensores e vai estar aí fixado numa base, como todos eles são também, tá certo? Bom, além dos detectores, existem outros componentes que são tão importantes quanto os detectores no nosso sistema de detecção e alarme, tá? Um deles é o painel principal aí, que vai comandar ou vai receber todas as informações dos meus sensores e também comandar os meus atuadores. É um painel que pode ser eletrônico, né? Hardware ou software, e também os mais antigos eram eletromecânicos. Cada vez menos a gente tem visto painéis eletromecânicos. Geralmente eles são, hoje, painéis de circuitos integrados, que seriam hardwares, ou ainda sistemas com software, tá certo? E ele disponibiliza, pelo menos, esse painel, um laço convencional, que seria um circuito elétrico em 24 volts de corrente contínua. Se eu estiver falando de detectores convencionais, esse laço, ou seja, essa alimentação em 24 volts de corrente contínua, que é a tensão dos sensores, dos detectores que a gente viu, né? Ele vai, no sistema convencional, então, ter essa corrente passando por esse laço, e se qualquer um dos sensores atuar, como é que ele vai informar a central? Ele vai aumentar a resistência e vai diminuir essa corrente no laço. E aí, ao diminuir essa corrente no laço, a central entende que um dos sensores desse laço está atuado, né, ou atuou, e vai, então, tomar todas as providências que tiverem programadas nessa central, tá? Então, o painel vai identificar se algum dispositivo desse laço atuar, tá certo? E aí ele vai entender que aquele laço está em alarme. No sistema convencional, ele não sabe qual foi o sensor que entrou em alarme. Mas ele sabe que naquele laço, ou seja, se eu tenho um laço que está ligado a 10 detectores, 6 detectores, 20 detectores, um deles acionou. Então ele não sabe, precisa de uma inspeção visual, por exemplo, para saber qual foi que acionou, se é um incêndio de fato, etc. Mas ele sabe que dentre aqueles detectores que estão naquele laço, alguém acionou. Obviamente, se eu tiver vários laços, né? Por exemplo, um por andar, pode ser assim, ele sabe pelo menos o andar onde tem a atuação do incêndio, ou a região da minha edificação que está com algum sensor acionado, tá certo? Mas no sistema convencional, como eu disse, ele não vai saber qual deles, ele sabe qual laço, apenas se ele tivesse um laço para cada detector, que geralmente não é o que acontece, né? Aí sim, ele poderia saber com certeza quem é o detector. Mas, em geral, eu tenho vários sensores no mesmo laço.
Obviamente, se outro dispositivo do mesmo laço for atuado simultaneamente ou na sequência, porque o incêndio aumentou e acionou um outro sensor, o painel não vai ter como identificar esse segundo evento. Ele sabe que aquele laço está acionado. Se é 1, 2, 3 sensores daquele laço, não tem como ele saber, ele só sabe que o laço está atuado, né, ou está em alarme, tá certo? Então, esse é um sistema que tem essas desvantagens, vamos dizer assim, no caso do sistema clássico convencional. Tá? Para saber, então, qual dispositivo foi atuado, eu preciso da confirmação visual no local do alarme, ou seja, alguém tem que ir até a área coberta por esse laço, identificar visualmente qual foi o dispositivo atuado, se tem realmente um incêndio, ou alguém que já está naquele andar vai usar um atuador manual, né, quando estiver saindo de lá, para realmente confirmar para a central que existe um incêndio. Tem também o sistema mais moderno, e eu diria que hoje em dia, os projetos novos, 100% deles saem com esse tipo de sistema, né, que é o que a gente chama de sistema endereçável de detecção e alarme. Cada um dos sensores, eles têm um endereço próprio, como se fosse uma rede de computadores, né? Mas em vez de computadores eu tenho sensores. Cada computador tem o seu MAC address, tem o seu IP, e ele transmite essa informação junto com a informação que ele está mandando. Então, quem é ele? Né? E isso vai para a minha central. Então, a central sabe exatamente qual foi o dispositivo que atua pelo endereço dele, né? O endereço que ele está encaminhando junto com o sinal de alarme, tá certo? Então, o painel eletrônico ele vai saber sempre quem está atuando. E se mais de um elemento do mesmo laço de 24 volts atuar, ele vai saber que tem dois atuando, porque aí eu vou ter dois endereços diferentes, ele sabe onde está cada um daqueles dispositivos, e eu vou ter dois em alarme, de forma que ele sabe identificar as diferentes falhas individualmente, ou as diferentes atuações desses sensores, no caso real de um incêndio, mesmo eles estando no mesmo laço, né? Mesmo eles estando no único laço de alimentação. Tá certo? Então eles usam esse protocolo de comunicação, que é muito parecido com o protocolo de uma rede de computadores, tá certo? Para comunicação, né? E não usa mais a queda de tensão para informar a central, tá certo? Esse protocolo, obviamente, é muito mais interessante, porque além dele poder identificar individualmente cada um dos sensores, quem entrou em alarme, ele permite algo que o outro sistema não permite, que é a indicação de falha para a central. Né? Em geral, a falha ela é algo que no sistema convencional ela vai ser informada apenas no sensor. E aí quem estiver naquele ambiente é que vai ver que ele está com um bipzinho ou está com um LEDzinho de falha ali, tá certo? Mas no sistema endereçável, ele pode, junto com o endereço dele, mandar uma informação que já é previamente protocolada. Então tem a informação, estou em alarme, está acontecendo incêndio. Tem a informação, minha bateria está fraca. Tem a informação, estou com defeito, qualquer outro defeito, com código de defeito, por exemplo. Então, o sistema vai saber exatamente o que está acontecendo com o sensor, tá certo? Ele vai mandar essa informação para a central. E a central vai catalogar essas informações, né, data e hora, num log de eventos lá na central. É muito mais parecido com o que a gente tem hoje com redes de computadores, etc. E todos os projetos novos são assim, muitos deles, inclusive, fazendo uso de sistemas wireless para essa comunicação. Estou abrindo mão até da comunicação por fio, tá certo? Bom, como eu comentei, se outro dispositivo do mesmo laço atuar, o painel vai saber, porque o endereço é diferente, né? E nesse caso do painel endereçável, ele também pode tomar atitudes específicas em função do tipo de evento, né? Ele pode acionar uma ou mais sirenes de alarme, porque elas também têm endereço. Então, não só ele recebe informação do sensor, como ele também pode informar qual sirene, pelo endereço dela, ele vai mandar uma informação para a sirene. Você, sirene do 5º andar, dispare. Entendeu? Ele informa a sirene, ela pode estar no mesmo laço, né, dos sensores, mas ela vai receber essa informação pelo endereço dela, da central, de que é ela que tem que atuar naquele momento, tá certo? Então, fica algo com duas mãos, aí uma via de mão dupla aí de informação entre sensor chegando, tomada de decisão no painel de controle e atuação
nos meus elementos aí, como sirenes, como alarmes visuais, como trancas de portas, etc. Além disso, ele permite, inclusive, essas centrais, discagem telefônica, põe um chip de celular nela, ela disca para os bombeiros, disca para os telefones que estão ali numa lista, para avisar que eu tenho um incêndio, né? Isso é muito importante, por exemplo, quando eu tenho galpões, quando eu tenho sistemas que, por exemplo, não vão estar sendo vigiados o tempo inteiro, né? Isso é muito comum. Bom, falando um pouco mais, né, desses sistemas de detecção e alarme microprocessado, que são os mais atuais, ele vai transmitir dados, então, na forma binária, como nos computadores, com alta velocidade, transmite mensagens simultaneamente no mesmo canal, porque ele está mandando endereço. É como você no teu computador com várias páginas de internet aberta, cada página sabe o que ela está recebendo de informação, o que é para ela, né, o que é para outra. Então, tem muitas vantagens em relação ao sistema clássico e, como eu disse, o sistema clássico vocês só vão encontrar em instalações antigas, né, onde você vai dar uma manutenção, alguma coisa. Dificilmente você vai encontrar um projeto que preveja um sistema que não seja desse tipo aqui hoje em dia, né? Mesmo essa desvantagem aqui de que os operadores têm que ter uma qualificação maior, veja, hoje em dia isso já caiu por terra, porque já está muito comum, né? Todos já sabem mexer com computador, com tablet, com celular. Isso aqui é algo que valia a pena ser dito em 2008, em 2020 não faz mais sentido, né? Bom, então já comentei, essas centrais, né, tem algumas aqui hardware, outras software, né, onde eu tenho um computador por trás dessas informações, isso é um display, né? Ele processa então esses sinais, ele converte indicações adequadas no meu painel, tá certo? Ele controla os atuadores, né, sirenes, portas, etc., né? Supervisiona os laços em tempo real e também vai atuar sob subcentrais e painéis repetidores e quadros sinóticos. Nós vamos falar o que seria isso na sequência, né? Bom, primeiro, falando ainda da central principal, ela deve estar localizada num local, por exemplo, uma guarita, distante da edificação, né? Ou no térreo da edificação, próxima à saída. Por quê? Porque a pessoa que vai ficar ali visualizando a central, ela precisa ter uma rota de fuga fácil. Porque se ela abandonar o posto logo no primeiro sensor com medo do incêndio, porque a fumaça já está chegando ali, ela não vai supervisionar a atuação da central. Então, essa central precisa estar num ambiente controlado e próximo de um ponto seguro, né? Mas, eventualmente, isso vai estar, sei lá, numa guarita, e eu tenho vários blocos na minha edificação. Passa a ser interessante, por exemplo, eu ter painéis repetidores. Esses painéis repetidores podem estar, por exemplo, na entrada de cada bloco, né? Então, eu tenho na guarita lá a minha central e eu tenho um painel repetidor na entrada de cada bloco, por exemplo. Então, quem está ali na recepção do bloco também tem todas as informações da central principal repetidas ali, né, na sua posição ali onde ele está, né? Além disso, eu posso ter o que a gente chama de central sinótica. A diferença é que, em geral, um painel repetidor ele é texto, né? Ele vai indicar na forma de texto ou LEDs o que está acontecendo. Uma central sinótica ela é mais visual. Então, ela tem, por exemplo, a planta do andar e com LEDzinhos, por exemplo, ela vai indicar onde está o sensor que está atuando, né? Por exemplo, a brigada de incêndio saber para onde ir, não ter que decorar qual é o sensor, né? Ela é muito mais visual e também pode ser hardware com LEDs, como eu disse, ou pode ser também a tela com essas informações todas e as luzinhas acendendo em função dos sensores que estão atuando aí. Legal? Bom, o tal do acionador manual agora, né? O quebre o vidro em caso de incêndio, né? Ou puxa a alavanca em caso de incêndio, aperte o botão em caso de incêndio. Ele é para que o usuário transmita a informação para a central. Muitas vezes demora um tempo para o detector automático detectar o incêndio, porque a fumaça precisa começar a produzir, precisa chegar até ele. Eventualmente tem alguém na sala, alguém que viu o que aconteceu, alguém que já sabe que tem um incêndio, essa pessoa, na sua rota de fuga, né, ela já vai acionar um desses atuadores manuais e a central vai receber essa informação de que alguém disparou um alarme de incêndio, né? Então,
funciona exatamente como um detector, só que ele é manual, alguém aciona ele, tá certo? Bom, tem vários modelos e tal, mas a ideia é sempre a mesma. Indicadores sonoros e visuais. Aí eu estou na outra ponta, ok? A central sabe que teve um incêndio, a central tem lá um protocolo de atuação em função de quais sensores estão atuados, né? E ela vai disparar esse protocolo. Então eu posso ter campainhas, sirenes, tá certo? De incêndio. Eu posso ter sinalizadores visuais, que eu vou usar principalmente onde eu tenho ruído excessivo ou as pessoas usam tampões de ouvido, né? Tem indicadores de rota de fuga e também, obviamente, dos dispositivos de combate a incêndio, né? Então, esse é um indicador de rota de fuga, para as pessoas saberem para onde ir no momento em que verificarem a sirene atuando. Também, né? Obviamente, esses daqui não têm atuação, eles são passivos, mas sirenes e campainhas, sinalizadores visuais, eles vão ser acionados a partir da central. Bom, falando um pouco da fonte de alimentação, agora, como a gente disse, os sensores eles trabalham, e também os atuadores, não só os sensores, né? Com uma tensão de 24 volts em corrente contínua. Eu tenho um circuito de detecção, aquele laço, onde a queda de tensão máxima pode ser 2%, então eu tenho que dimensionar os condutores para que a queda de tensão seja no máximo de 2%. Se eu tiver no sistema convencional, eu posso ter por laço, no máximo, 20 detectores, né, no sistema convencional, e sempre no mesmo andar, né? Eu tenho 6 por andar, eu não posso pôr 3 andares no mesmo laço, tá? Porque eu tenho que pelo menos identificar o andar do incêndio. Então, no máximo 20. Nos endereçáveis, aí o limite é muito maior, porque cada um tem o seu endereço, então o limite é o que vale a pena fazer o laço de comunicação, né? Muitas vezes compensa separar o laço, outras vezes compensa aumentar o número de detectores no mesmo laço. Mas aí é mais o que vale mais a pena, já que cada um tem o seu endereço. Muito bem. O limite aí é a área de supervisão de um laço, no máximo 1.600 metros quadrados. Já os circuitos de alarme, que são os indicadores sonoros e visuais do incêndio, ou seja, os que a central atua quando ela detecta o incêndio, podem já ter uma queda de tensão maior, 10%. Aqui a queda é limitada para que eu não confunda a queda de tensão com uma atuação do meu sistema, né? Já que ele trabalha no sistema clássico com redução da tensão ali, né? Queda de tensão no circuito que atuou. E no mínimo 2 circuitos independentes com caminhos diferenciados. Por quê? Porque eu preciso dar a chance do meu atuador ou da minha sirene, por exemplo, atuar mesmo que o incêndio acabe atrapalhando isso. Então eu tenho no mínimo 2 circuitos independentes com caminhamento diferenciado para que a informação atue, fique ou chegue nela e permaneça nela mesmo que o incêndio consuma um dos caminhos durante o processo aí do incêndio. Além disso, o circuito auxiliar de comando e supervisão dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio, né? Que seria, então, meu circuito não de alimentação, não de tensão, mas meu circuito de comando e supervisão, onde os defeitos são assinalados, onde as informações são transmitidas aí. Muito bem. Bom, falando ainda da fonte de alimentação, né? Ela vai, obviamente, suprir a alimentação do sistema mesmo na falta de energia comercial, então a gente utiliza muito banco de baterias, baterias tipo selada, baterias de carro, de caminhão, de moto, depende do tamanho do sistema, a gente acondiciona elas formando ali uma associação de baterias que dê 24 volts de tensão, né? E também colocando baterias em paralelo para que elas consigam manter o sistema funcionando mesmo na falta de energia elétrica. Tá? Então, todo o meu sistema tem que ter uma fonte principal, capaz de atender a todo ele em alarme por no mínimo 15 minutos, com a fonte de emergência desconectada. Então, como se todos os atuadores estivessem acionados, todos os sensores estivessem em alarme, tudo isso vai consumir muito mais energia do que se eles estivessem só monitorando, né? E o meu sistema tem que suportar isso por 15 minutos sozinho, tá certo? E eu tenho também a minha fonte de emergência, então eu tenho 2 fontes distintas, essas sim, baterias ou geradores, capazes de operar o sistema de detecção sem alarme, ou seja, quando ele só está lá funcionando por no mínimo 24 horas
sem energia da rua, né, sem energia da concessionária, e após essas 24 horas ainda tem que suportar mais 5 minutos em alarme. Então, a ideia aqui é o quê? Eu tenho a fonte principal, que se cortar a energia, tudo, ela vai segurar pelo menos 15 minutos do sistema acionado, tudo funcionando com alarme, tá certo? Então, as sirenes tocando, os sensores, tudo que ele precisa, portas, tudo que ele precisa atuar, tá certo? E essa fonte de emergência, na verdade, assim, não está acontecendo um incêndio, mas faltou luz, faltou energia. Então, esse sistema vai garantir o monitoramento do meu sistema de detecção por, no mínimo, 24 horas. E se dando 24 horas ele acionar, segurar ainda mais 5 minutos dele acionado, tá certo? Então, esse segundo sistema de emergência, ele trabalha com a questão da interrupção da energia e manter o sistema monitorando o incêndio, que não aconteceu, né? A gente espera que não aconteça, mas ele precisa estar sendo monitorado mesmo sem ter energia externa. Esse sistema de emergência ele pode estar no equipamento, cada um ter o seu, por exemplo. A central também vai ter que ter uma dela, né? Mas cada equipamento pode ter o seu também interno, tá certo? Muito bem. Os circuitos. Tem dois tipos de circuitos. O que a gente chama de circuito classe A e o circuito classe B. Um circuito classe A, existe a fiação de retorno à central, o laço, de ida e volta, tá certo? Então, eu não fecho o circuito do positivo para o negativo com os sensores em série, né? Ou seja, o fio vai, pega todos os sensores, vai por um, passa para o outro, vai por um, passa para o outro, e na volta, né, do parzinho de fio vem com a informação, né, daquele laço. Ele tem um laço que realmente dá uma volta e volta para a central, por caminhos distintos. Para que isso? Para que se o fogo consumir ou acontecer algum acidente, alguém desconectar um lado, o outro lado continua fazendo com que a informação chegue na central. Então tem uma redundância da tensão chegar nos meus detectores, no caso do laço convencional, né? Então mesmo que eu corte um lado, a tensão continua chegando, né? Nos meus sensores, pelo outro lado. Se eu cortar em 2 pontos, alguns sensores ficam isolados, mas se eu tiver uma interrupção, o outro lado continua levando tensão, continua recebendo a informação para a central da atuação de qualquer sensor, tá certo? O classe B não, o classe B, o retorno é no mesmo caminho, né? Ou seja, ele vai pegando os sensores e volta, como um par de fio faz, né? Leva o elétron e traz, e aí, se eu tiver um corte na informação, o fio for danificado pelo fogo ou cortado em qualquer ponto, esse laço deixa de conseguir dar informação, certo? A gente vai ver isso aqui mais fácil, né? Eu tenho um laço classe A, então ele passa por cada um dos sensores e também atuadores, nesse caso é um circuito endereçável, então esse cara tem o endereço dele, esse tem o dele, esse tem o dele, né? A sirene tem também. Aqui eu tenho alguns sensores convencionais que não têm endereços, mas eu tenho aqui um módulo para endereçar eles, então eu tenho um laço, um circuito classe B aqui, que pega, por exemplo, esses 2 sensores, e o meu módulo diz que esses caras têm um endereço. Então, se qualquer um desses 2 atuar, esse cara vai dizer para a central, esse caminho, que é um circuito classe B, atuou, né? Não sabe qual dos 2, porque eles são convencionais, ou esses 2 também estão num outro canal, então ele vai conseguir gerar endereços para esses carinhas aqui, né? Então eu consigo mesclar sistemas clássicos que não são endereçáveis com sistemas endereçáveis, e aí ele continua, tem mais sensores, mais atuadores e volta para a central por outro caminho. Isso quer dizer o quê? Se a informação, por exemplo, vamos escolher um lugar aqui, o incêndio queimar aqui, por esse lado, esses 3 caras continuam recebendo informação, no caso, a central continua recebendo a informação desses caras, e por esse lado todo o resto continua também recebendo a informação ou mandando a informação para a central. Então, uma falha aqui de um caminho não impede o sistema de funcionar, todos os elementos vão continuar funcionando, só que vai virar um circuito classe B de cada lado da interrupção. Um classe B seria exatamente isso também, né? Aqui é um, aqui é outro e esse é outro. Então, nesse caminho eu não tenho laço, né? Então a informação vai e volta pelo mesmo par de fio aqui. E aí, sim,
se eu tiver, por exemplo, um incêndio queimando esse fio e esse fio romper, só essa sirene vai atuar se o painel mandar informação para ela, dizendo para ela que é para atuar. Esses caras ficaram isolados e se eles tiverem uma informação para mandar para a central, eles não vão mais conseguir. Então esse é um circuito em classe B, esse é um circuito em classe A e tem limites, distância mínima que esse lado tem que estar desse fisicamente falando, porque não adianta eu dizer que é um classe A e os fios caminharem um do ladinho do outro, né? Porque aí se o incêndio queimar um lado, queima o outro também. Então tem uma série de requisitos para que eu possa fazer um circuito desse tipo. Muito bem. Com isso, eu considero que a gente já detalhou bastante os diferentes elementos que a gente tem no nosso sistema de detecção e alarme. Na próxima videoaula, então, nós vamos falar de detalhes de projetos destes sistemas, ok? Espero vocês lá. Tchau, tchau!